Ali Jacó, ele dorme, ele vê no seu sonho uma escada e vê anjos subindo e descendo. E quando Jacó, ele acorda pela manhã, ali ele faz um voto com Deus, ele faz uma aliança com o Senhor, de ser fiel, se Deus, levasse ele daquele lugar em segurança. E ali Jacó, ele faz um voto ao Senhor. E eu já entro no testemunho que eu quero trazer para você. Eu quero testemunhar hoje, eu queria deixar esse versículo, depois você vai lá e lê, Gênesis 28, a partir ali do versículo 12, sobre a aliança que Jacó fez. Jacó, ele faz uma aliança com Deus no momento mais difícil da vida dele. Naquele momento, Jacó estava sem teto, estava sem trabalho, estava sem nada. Ele estava no momento meio que em fuga. Era essa a palavra. Jacó estava no momento de tribulação. Mas naquele momento, ele decide fazer uma aliança com o Senhor. E foi da mesma forma que eu quero testemunhar para você que eu me tornei dizimista. Irmãos, quando eu chego na igreja, eu aceito Jesus, eu me batizo nas águas. Eu gostava muito das pregações, dos louvores. Só que no meu início, tinha uma parte do culto que me incomodava. É isso mesmo, me incomodava. Era quando falava em dinheiro. Então, quando eu chego na igreja, recém-convertida, um dia eu pensei de deixar ir na igreja, porque eles pediam dinheiro. Eu tinha uma mente escassa, eu não tinha um entendimento do Espírito Santo, o que era você ter uma aliança, o que era o dízimo. E eu rejeito aquela parte do culto. Eu continuo indo na igreja, eu continuo frequentando, no meu início do processo meu de libertação. E ali, sempre que chegava nessa parte, meu coração fechava. E eu era uma crente, mas eu não era dizimista. E aí eu passo a ser uma dizimista falsa. Como que eu passei a ser uma dizimista falsa? Eu pegava, irmãos, envelope vazio. É isso mesmo. Eu pegava o envelope vazio, porque eu queria que o pastor visse que eu estava pegando o envelope. Então, lançava os propósitos. Os obreiros passavam ali com os envelopes. E eu falo para você, eu pegava, os envelopes. E aí eu entregava os envelopes vazios. Eu fui essa pessoa. Fazendo para o homem, só que Deus estava vendo. Que eu não dizimava, eu não ofertava. Eu tinha a mente muito escassa. Eu gostava tudo que tinha na igreja, só não gostava quando se falava em dízimo. Quando se falava em dízimo, quando se falava em dinheiro, eu rejeitava essa parte dentro de mim. Fazia uma carinha que estava aceitando, mas dentro de mim eu não aceitava aquilo. E eu pegava os envelopes, porque eu pensava, se o pastor pensar que eu sou dizimista, ele tem que pensar que eu sou. E eu entregava os envelopes vazios. E ali no meu primeiro ano de igreja, eu fui essa crente falsa. Eu fui essa dizimista falsa. E ali naquela ocasião, eu trabalhava como motorista de aplicativo na época. E o devorador começou a atuar fortemente na minha vida. Eu comecei... Irmãos, teve um período que todo dia eu ganhava uma multa. Todo dia eu ganhava uma multa. E eu carrego essa palavra comigo. Se você não dizimar no altar de Deus, o diabo te obriga a você a dizimar no altar dele. Pega essa frase, repita. Se você não dizimar no altar sagrado, o diabo, ele te obriga você a dizimar no altar das trevas.
E ali eu entrei num estado terrível. Antigamente, o meu dinheiro rendia quando eu estava no mundo, assim, aparentemente. Só que quando eu venho para Jesus e começo a caminhar na fé, mas eu ainda tenho, né, essa dificuldade de aceitar que igreja, água, luz, passagem, nada disso se compra com palavras, sim com dinheiro. E aí eu negligenciava isso. Começava a pegar os envelopes, entregar os envelopes vazios. E minha vida começou, irmão. Eu passei a não a dizimar na igreja, mas o diabo estava fazendo eu dizimar triplicado no altar dele. Meu carro era um carro na época aparentemente bom, um carro conservado, um carro seminovo. O carro começa a dar problemas. Todo dia, quase todos os dias, eu ganhava uma multa. E eu entro num estado de dívida terrivelmente. E eu ia na igreja e o Espírito Santo falando comigo através dos pastores. Todo dia apelava sobre o dízimo, falava sobre o dízimo, falava da importância que o dízimo tinha. Irmãos, eu falo que eu vim para Cristo pela dor. E eu me tornei dizimista também foi pela dor. E quando não tinha mais saída, eu não tinha mais recurso para pagar aquelas multas, eu comecei a entrar numa bola de neve de dívida terrível. E eu não tinha uma vida ruim, mas eu comecei a entrar numa bola de neve muito grande. E ali eu ouço os pastores falar sobre uma aliança, né? Que você poderia fazer uma aliança com o Senhor Jesus. E eu refletindo nisso, o Senhor me trouxe para essa reflexão de Jacó. Porque Jacó, ele fez a aliança com Deus num momento assim atribulado da vida dele. E da mesma forma, mediante aquela situação que eu estava passando, que eu não tinha recurso para pagar aquelas contas, eu decido fazer uma aliança verdadeira. Eu tirei a máscara. Eu tirei a máscara e não falei com o pastor, eu falei foi com Deus mesmo. Eu falei, Pai, até aqui eu tenho sido uma dizimista mentirosa, uma dizimista de fachada. Eu pego o envelope só para o pessoal não achar que eu não estou dizimando. E eu devolvo o envelope vazio. E minha vida tá lastimável. Então o pastor falou na pregação hoje que se nós fizermos uma aliança com o Senhor nos restitui. E ali, irmãos, eu decido fazer uma aliança verdadeira com Deus. Sem fingimento, sem máscara. Eu não tinha dinheiro mesmo. O que me impedia de fazer uma aliança com Deus? Não é verdade? Então eu faço aliança com Deus. E continuo trabalhando da mesma forma. Irmão, o dízimo não prospera, tá? Se alguém falou pra você que dízimo te prospera, é mentira. Dízimo não te prospera. Só que o dízimo, ele te protege contra esses demônios. Cortador, migrador, destruidor. E mesmo sem entender a fundo o que era o dízimo, eu faço uma aliança verdadeira com Deus, eu percebo que a minha vida começou a dar uma guinada. Eu percebo que naquela ocasião eu trabalhava do mesmo jeito, mas aí eu sendo dizimista fielmente, eu começo a ver uma mudança na minha vida. Eu fazia uma corrida, era R$20, por exemplo. Eu pegava, tirava R$2 e separava. Se eu não tinha em papel, eu pegava e separava na conta. Eu comecei a tratar isso a sério mesmo. Eu pus Deus à prova. Eu falei, cara, minha vida não tá andando. Eu tô entrando no ciclo de vida, tô entrando numa bola de neve e eu vou experimentar.
O que é ser dizimista fiel? De verdade. Porque tem gente, irmão, que diz que é dizimista fiel, ele não é de verdade. Ele não é. Ele fala que ele é dizimista, mas antes dele pegar o salário dele, primeiro ele paga as contas dele, aí depois ele vai tirar o dízimo. Não é assim que funciona, Deus não aceita. Deixa eu te contar. Quando você vai fazer uma oferenda para uma entidade, você não pode entregar para ela nada usado. Se uma entidade te pedir um perfume, você não pode entregar um perfume aberto. Você não pode entregar para a entidade um cigarro barato, um charuto barato, uma roupa usada, um animal coxo, aleijado. E por que você acha que Deus vai aceitar as coisas feitas de qualquer forma? Se nem o diabo não aceita. E tem muitas pessoas que se dizem dizimista fiel e põem culpa em Deus, e nos pastores, em tudo, em altar contaminado, em tudo quanto é coisa, eles põem culpa. Porque eles continuam tendo prejuízo, eles continuam tendo problemas financeiros, mas o erro não está nos altares, não está na onde você devolve o seu dízimo, o erro está em você, porque você não está sendo uma dizimista fiel. Você pega R$1.000, o dízimo é 100, você sabe que é 100, aí você pega os milão lá, aí você vai pagar a sua energia, sua água, vai pagar lá o boleto da Shopee, aí depois você tira os R$100. Não, sou dizimista, isso não é dízimo. Isso não é isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita esse tipo de atitude. Sabe como é que Deus aceita? Você pegou R$100, 10 é dízimo. Primeiro você tem que tirar os 10, separar, fazer o Pix, se vira. Primeiro você tem que tirar o que é de Deus, depois você usar os 90. É assim que funciona. E ali, voltando para o meu testemunho, quando eu faço uma aliança verdadeira com Deus, e eu entendo ao pé da letra o que era ser dizimista, Deus não me enriqueceu não, irmãos, mas Deus fechou a brecha do devorador. Se você se tornar dizimista, você não vai ficar rico, mas seu filho vai parar de adoecer, você vai parar de ter prejuízo com o seu carro, seu carro vai parar de quebrar, seus eletrodomésticos vai parar de queimar, sua água, sua energia vai vir de um preço mais baixo. Sabia? Porque dízimo é proteção. E quando eu entendi isso, quando eu faço uma aliança com Deus, verdadeiramente eu tiro a máscara diante de Deus, diante do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a me ensinar como a dizimar. Eu pegava R$100, primeiro eu tiro os 10. Depois eu uso os 90. Porque por mais que você vai tirar 10, ele não aceita, Deus não aceita que você tire os 10 depois. De R$100 é 10. Então primeiro eu vou almoçar aqui, belezinha, tomar uma coca, depois eu tiro os 10. Isso não é dízimo. Dízimo não é dinheiro. É um princípio. E dízimo não te enriquece, mas te protege do devorador. Se você se tornar dizimista, você para de ficar comprando tanto remédio. Se você se tornar dizimista, os seus eletrodomésticos param de queimar. De verdade, dizimista de verdade. Se você se tornar dizimista, você não vai tomar calote mais de ninguém. Porque esses demônios vão ficar amarrados. Entende? E aí, irmão, quando eu faço uma aliança verdadeira com Deus, e o Espírito Santo me ensinou o que era o dízimo, o meu dinheiro começou a render. O pouco começou a multiplicar. Mas tinha que ser dizimista ao pé da letra. E aí Deus vai me dando condições de ir pagando aquelas multas. Quando, através da minha obediência, esses demônios foram impedidos de me atacar, eu paro de levar multa. E a minha vida financeira começa a entrar no eixo. Porque muitas pessoas acham que ser dizimista, eu não vou ser dizimista porque dízimo não enriquece. Não, mas dízimo te protege dos prejuízos.
O dízimo te protege das coisas, daquelas coisas inesperadas que vem, do prejuízo de surpresa. Entendeu? E ali, como Jacó fez uma aliança, você sabe que Jacó foi um homem muito rico, né? Porque a unção estava sobre Jacó. Quando Jacó vai para onde Labão, Labão percebe que tem algo sobre a vida de Jacó. Aí ele começa a mudar o salário. Lê lá depois a Bíblia. E aí Labão começa a mudar o salário. Ele mudou umas 12 vezes, se eu não me engano, pelas contas. O salário de Jacó. Mas toda vez que ele trocava, aquilo que era de Jacó prosperava. Porque Jacó estava com a unção sobre a vida dele. Então quando você faz uma aliança com Deus, as coisas andam. Quando você fizer uma aliança real com Deus, você vai parar de ter prejuízos de surpresas, prejuízos indesejáveis. E eu vejo muito isso aqui, ó. Não, mas eu não posso ser dizimista que eu não tenho salário. Um dia eu ouvi isso de uma moça. Mas eu recebo uma ajuda mensal. Eu falei, não, então você tem dízimo aí. Se você recebe... Ela falava que recebia tipo uma pensão. Eu falei, então, você tem dízimo. Não, mas eu não trabalho. Dízimo não é o que você trabalha. Dízimo é 10% que passa das suas mãos. Até se você achar um dinheiro no chão, você tem que tirar o dízimo. Eu já achei esses dias R$100 na porta do supermercado. Fiquei lá procurando o dono lá. Procurando. Aí ninguém aparecia. Eu fui, recebi, agradeci, tirei primeiro que era de Deus e fiquei com os 90. Então, dízimo não é do seu salário, dízimo é tudo que passa pelas suas mãos. Se você achar R$5, você tem que tirar o dízimo. Ah, achei R$5. Eu acho dinheiro, sabe, gente, direto. Então eu tiro o dízimo. Porque existe o que? Uma bênção sobre a minha vida. Não que eu vou ser rica. O que vai me enriquecer, até porque riqueza é dinheiro, né? Prosperidade é um estado de espírito. É o meu trabalho. Mas quando você é dizimista, você fecha brechas, você amarra demônios para pessoas virem te dar prejuízo, para você... Você sabia que quando você é dizimista fiel, Deus, ele amarra o demônio... Por exemplo, vai vir alguém te vender um produto, prestar um serviço na sua casa, montar um ar-condicionado, colocar um armário planejado na sua casa. Se for uma pessoa maligna, trapaceira, Deus não deixa vir. Porque você é dizimista fiel. Só vai vir aquele que é o prestador de serviço honesto. Eu sempre oro. Quando não vem, eu já sei. Entendeu? Se eu for pôr um ar-condicionado aqui, antes do rapaz chegar, eu já orei. Nós temos que ser assim. Entender quem somos em Deus, entender que nós servimos a Deus na nossa área financeira e orar. Pai, se for para vir me dar prejuízo, não vai vir. Era para vir um outro montador para montar o meu ar-condicionado, não veio, veio outro, porque eu já declarei. Então Deus, ele te guarda do astuto, do que vai te enganar, do que vai te dar prejuízo. Então dízimo aí, é isso, é proteção. Deus te protege do caloteiro, do prestador de serviço que não vai fazer o serviço bem. Entendeu? Então, irmãos, quando eu entendi e passei a ser dizimista fiel, Deus começou a alinhar todas as áreas da minha vida. E eu trabalhando normal. E meu dinheiro começou a render. Experimente. Às vezes você tá passando por uma dificuldade e até diz assim, não, eu não posso ser dizimista, porque minha vida tá uma desordem, eu tô devendo muito, eu não tô trabalhando. Esse é o momento certo. Você sabia? Jacó, ele fez aliança no momento pior da vida dele. Onde ele não tava tendo nenhuma casa pra morar, nada. Tava no mundo aí, ó. Fugindo do irmão. Então, se a sua vida tá uma desordem, se você está passando por uma tribulação, se você está sem dinheiro para pagar seu aluguel, você está sem dinheiro para pagar suas contas, se você está sem dinheiro para pagar suprir a sua casa, é o momento de você ser dizimista. É o momento de você testar, viver esse princípio verdadeiramente.
Se você está passando por um momento difícil, hoje eu te convido, faça uma aliança com Deus e passa a